Amém, irmãos, graça e paz a todos. Olha, com muito privilégio, nós estamos reunidos aqui e nessa nossa grande festividade da Páscoa, a gente gostaria de falar um pouco sobre o que é isso, o que é o mistério da redenção. E aí até compartilhei há uns 2 domingos atrás sobre esse tema da redenção com os irmãos. E nas nossas conversas entre amigos, nas nossas rodas, a gente vai compartilhando aquilo que Deus vai ministrando em nós. E numa dessas conversas com o Regis, a gente identificou o mesmo Espírito, uma mesma voz, uma mesma mensagem, falando conosco. E ele, em cima daquilo que eu estava meditando, o Regis ministrou muito na minha vida, compartilhando aquilo que Deus estava falando com ele, e eu fui fortemente ministrado pelas palavras dele, E aí, aqui para a noite eu gostaria de que juntos nós expuséssemos, isso que Deus tem ministrado a nós. Então, mais do que uma exposição, nós queremos fazer aqui um compartilhar, Peixe? Uma mesa compartilhada, onde a gente possa meditar naquilo que Deus tem falado conosco. E falando sobre redenção, irmãos, eu gosto muito de alguns missiólogos, O Mateus estava falando aqui dos primos que são missionários da Jucum. E existe uma classe de teólogos, Peixe, que eles falam que eles interpretam as Escrituras Sagradas, eles leem as Escrituras Sagradas e fazem uma teologia voltada à evangelização, a missão da evangelização. E esses teólogos dizem que, mais do que uma doutrina, a redenção, ela é uma história, ela é um relato, é um fato ocorrido. Então, quando nós vamos falar de redenção, a gente precisa contar a história que a Bíblia, que a palavra de Deus nos conta. E nós queremos compartilhar com vocês hoje um pouco dessa história e o que de fato é isso, E a primeira menção, irmãos, se puder colocar o texto para nós aí, Guilherme, por gentileza. Êxodo capítulo 6, verso 6. A primeira menção sobre a redenção, sobre o resgate, que aparece na Escritura Sagrada, está nesse texto, quando Deus fala com Moisés. E ele diz, o texto de 6 a 8, ele fala: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Então nós temos aqui Deus se revelando, Ele está se apresentando. Ele havia se apresentado a Moisés um pouco antes lá na sarça, e agora falando com Moisés, dando a Moisés a missão, e fala: diga ao povo que eu sou o Senhor. Então há um Senhor, há um soberano Deus. E ele diz: vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão e vou resgatar vocês. Então a palavra redenção aqui, ela está traduzida como resgatar. E redenção nada é mais do que o resgate, a compra ou a recompra de algo que se perdeu. E o povo estava escravizado lá no Egito, O povo estava como escravo em terra estrangeira, em terra do Egito. E Deus fala: eu vou resgatar vocês com um braço forte, estendido e com grandes manifestações de juízo. Então o resgate será muito mais além do que um preço pago, uma compra, mas também um juízo. E um juízo às nações, porque Deus ali vai julgar, o faraó e a nação do Egito.
pelas grandes atrocidades, né, que o Egito estava fazendo. O verso 7 diz o seguinte: eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Verso 8: eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança, e eu sou o Senhor. E olha só, como que no texto Deus afirma redundantemente várias vezes: eu sou o Senhor, eu sou o Senhor e eu sou o Senhor. E Deus quer deixar claro ali, não somente a nação de Israel, mas também a Faraó, ao Egito, e não só a eles, como também a todas as outras nações na terra, de que Ele é o Senhor. E esse resgate, ele fala, né, descreve para qual o propósito do resgate. Por que libertar? Por que resgatar? É por conta de uma aliança com Abraão. Ele fala, né, porque eu jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. E essa aliança é uma aliança feita com Abraão. E a libertação era resgatar o povo, estabelecer o povo, né, uma transformação de um povo escravo a um povo autônomo, um povo de fato livre, um povo que pudesse agora, né, contemplar a plenitude da liberdade. E aí, meditando sobre esse poderio de Faraó sobre os israelitas, nós, no relato de Êxodo, nós podemos identificar 4 grandes dimensões, ou grandes esferas, perspectivas, do poder do Egito sobre Israel, sobre, né, a opressão de Faraó ao povo de Deus. E essa primeira perspectiva é uma perspectiva política. Havia um governante no Egito, e esse governante era o Senhor do Egito. E você vê que como que Deus é enfático em dizer que, né, ó Moisés, diga ao povo: eu sou o Senhor, porque eu sou o Senhor e eu sou o Senhor. E Deus vai reafirmando sempre: eu sou o Senhor. Mas Faraó, ele trazia para si mesmo, né, o título de divindade. Ele era visto como um Deus, e ele era o Senhor do Egito, e ele exercia poder político sobre o povo de Deus, na esfera política. E esse poder político, nós podemos, ele é exercido de diversas formas, de diversas maneiras, né? A servidão é uma delas, o controle sobre o povo, as leis que são submetidas ou são colocadas sobre o povo, a maneira, a interferência de um governo na vida do povo. Então, toda espécie de governo, de poder exercido pelo faraó, a nação estava sendo exercido, e de forma, diz o texto lá em Êxodo capítulo 1, opressora. E era um poder político. Uma segunda forma de opressão, né, outra dimensão da escravidão, da opressão de Faraó sobre o Egito, era o poder econômico.
o povo era escravo. E o povo trabalhava numa terra que não era a terra deles. Eles lavravam e eles trabalhavam, e todo o seu trabalho era para outro, era designado a outro. Então o poder econômico, ele escraviza, porque ele tira, né, a grande vocação do homem, que é o trabalho, que Deus deu ao homem, que é o trabalho. Então lá no jardim, né, Peixe, Deus dá a grande vocação lá. Para quem não sabe, ele me chama de peixe, eu também chamo ele de peixe. É só para o pessoal entender. E é descontraído também. Mas assim, lá no jardim, Deus dá a grande vocação para Adão, né? Que ele fala para Adão lavrar a terra e dar nome aos animais, né? E quando o trabalho é tirado, né, do significado do homem, e ele não pode almejar em si mesmo a sua vocação, o seu trabalho para si, mas ele é escravo de outro, isso retira do homem toda a identidade dele, né, a força dele, né, o propósito dele, a vocação dele, o sentido dele, né? E esse é um grande poderio também exercido pelo faraó. Outra grande perspectiva era social. A opressão de faraó social sobre o povo de Deus. E como é que isso se dava? Na interferência de faraó na vida familiar do povo de Deus. Um grande caso foi, né, o genocídio das crianças. Quando o faraó viu que o povo crescia numericamente, e ele, temendo a força desse povo, ele chamou as parteiras judias, falou assim: ó, toda vez que nascer um filho homem, vocês matam esse menino, não deixa viver. E as parteiras, por temor a Deus, né, desobedeceram a ordem do faraó. E aí o faraó ficou furioso, ficou indignado, chamou as parteiras lá e falou assim: por que os meninos estão vivendo? Por que vocês não estão fazendo o que eu mandei vocês fazerem? E a desculpa, né, a ousadia das parteiras israelitas para faraó foi o seguinte: não, é que as mulheres hebreias são muito vigorosas, e elas dão à luz de forma assim que o nenê nasce antes mesmo da gente chegar, antes mesmo nós cheguemos ao local, a criança já nasceu. E aí, furioso, o faraó então ordena com que o exército do Egito venha então assassinar os filhos, né, de Israel, os filhos homens de Israel. E nessa circunstância então vem Moisés. E nós vemos também outras manifestações de interferências, né, social, na opressão social de faraó do Egito ao povo de Deus. E por último, uma outra grande dimensão é a opressão espiritual. Quando Deus fala com Moisés, deixa eu pegar a referência, Êxodo 4, capítulo 4, verso 22, se puder projetar para nós, por gentileza. O texto diz o seguinte: Deus falando a Moisés, ele fala: ó, diga a faraó assim, diga ao faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, meu primogênito. E eu digo a você: deixe o meu filho ir, para que me adore. Mas se você não quiser deixá-lo ir, eis que
eu matarei o seu filho, seu primogênito. Então, a palavra de Deus para Faraó era o seguinte: deixe que o meu filho vá para que me adore. E essa palavra adore, aqui em hebraico, é a palavra abodar, que significa serviço. Algumas traduções aqui, a NAA fala adore, a NVI vai falar deixe o povo ir para que me sirva. Outras traduções vai falar deixe o povo ir para que me cultue. Então essa mesma palavra em hebraico para culto, serviço, é a mesma para a escravidão. Então o povo estava em terra estrangeira, no Egito, debaixo de um poder estrangeiro, de um governo estrangeiro, de um Deus estrangeiro. E Faraó, julgava-se Deus, uma divindade. E a opressão de Faraó sobre o povo não permitia que o povo agora adorasse ou servisse a Deus. E de fato eles estavam servindo, mas servindo ao Deus errado. E a escravidão tirou de Israel a vocação sacerdotal de Israel, de ser a nação que vai abençoar as nações da terra. E eles estavam ali trabalhando, entregando esse serviço, esse culto, essa adoração a outro Deus, ao Faraó. E aí nós podemos meditar nisso, Regis? É verdade. O interessante que você falou é que a história conta como Deus age, o que é o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus é que, na promessa que ele fez para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Um pouco antes ele fala isso com Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí o povo se encontra escravo e exilado no Egito, o povo chegou lá e foi recebido pelo Egito e aos poucos foi sendo escravizado. Então aqui nós temos um problema, porque o povo não está vivendo o propósito para o qual ele foi designado, escolhido. O povo foi escolhido para ser abençoador, não foi um povo escolhido para ser abençoado, E aí a gente vê esse domínio político, econômico, social e espiritual, O Egito, irmãos, para vocês terem uma noção, ele era uma terra imperialista, era um povo imperialista, um povo que dominava as nações ali, dominava a região dele e também expandia, eles dominavam a ciência, a tecnologia, a medicina, a comunicação. Era mais ou menos assim, uma união entre Estados Unidos, China, Rússia e todas as big techs, vamos pôr assim, Facebook, Instagram, tudo junto. Era um poder econômico. Eles ditavam a moda, eles ditavam a medicina, a forma como que as pessoas iam se vestir. Há relatos também históricos, arqueológicos, que eles que criaram a matemática, Eles eram excelentes engenheiros, matemáticos. A gente tem aí as pirâmides, do Egito, que foram construídas há tanto tempo e desafiam a engenharia e desafiam até hoje o nosso entendimento. Então, como que o que era um povo para Faraó? O que era um povo poderoso? Para Faraó, um povo poderoso era um povo que, primeiro, adorava a Deus. Segundo, era um povo numeroso, certo? Por quê? Porque Faraó, a forma dele controlar socialmente era matando crianças, não deixando que a geração se continuasse, não permitindo que a geração daquela família continuasse nos seus filhos. E a terceira coisa, um povo que teme a Deus, que adora a Deus, um povo numeroso. E a terceira coisa, um povo que o trabalho
tinha um propósito. Então, como é que Faraó escravizava esse povo? Ele não permitia que o povo adorasse a Deus, ele matava as crianças, matando a consciência geracional da família, e dava mais ocupação e mais trabalho para esse povo. Então ele mantinha o povo entretido, ocupado, a gente usa muito essa palavra hoje, né? Na imersão, né? Na experiência. Ele mantinha o povo entretido para que o povo não tivesse consciência geracional e não tivesse consciência de Deus. Então, o que então é um povo poderoso? É um povo que adora a Deus, um povo que tem numeroso, que tem consciência geracional, e um povo que trabalha com propósito, e não apenas trabalha por ocupação. Então, trazendo isso para uma visão, isso é uma visão macro, certo? Uma visão de povo, de reino. Trazendo isso para uma visão micro, né? Uma visão individual. Seria um homem o que é uma pessoa forte para Faraó? O que é uma pessoa forte para o sistema? Um homem que adora a Deus, um homem que tem os seus pensamentos, que é guiado por Deus, um homem que tem a sua sexualidade resolvida, a sua sexualidade curada, e um homem que tem um propósito para o seu trabalho. Então, como é que Deus liberta o povo? É interessante, como é que Deus liberta o povo da escravidão? Deus fala o seguinte, eu vou ensinar vocês a ter uma consciência geracional, eu vou ensinar vocês agora que vocês não são escravos, vocês são abençoadores, vocês não são pessoas moldadas pelo sistema do mundo, vocês são abençoadores. Aí Deus fala para o pessoal, né? Essa é a verdadeira tradição judaica da Páscoa, né? Que Deus falou para o seu povo de Israel, falou assim, vocês vão pegar um cordeiro, e se o cordeiro for grande demais para você vai chamar o seu vizinho para sua casa, ou seja, você vai parar o seu trabalho. Se o cordeiro for grande demais para você vai chamar o seu vizinho, e ali você vai passar o isopo, né, um ramo, vai passar nos umbrais da casa, e vocês vão comer esse cordeiro todo. E quem não se assentar nessa mesa, quem não fizer isso nessa noite, vai perder um filho. Quem não fizer isso, um primogênito da sua casa vai perder um filho. Então Deus estava a gente pensa assim, nossa, mas que Deus duro, né? Mas Deus estava ensinando o povo, Deus estava ensinando novamente a consciência geracional, a consciência de que era importante você demonstrar a sua fé para a sua família, demonstrar a sua fé para o seu vizinho. Você não é escravo, você é livre, e ser abençoador, aquilo que era demais para você, excedia, né, que transbordava na sua vida, abençoava o seu irmão. Então, irmãos, essa é a forma que Deus liberta as pessoas. A forma que Deus liberta as pessoas é que você tem que parar aquilo que você está fazendo, né? Voltar a sua mente para Deus, voltar a sua mente para aquilo que Deus está falando, ter uma consciência geracional, de filho, e abençoar as pessoas. É que o Reuel disse, nós não fomos feitos para ser escravos, nós não fomos feitos, tem uma promessa na nossa vida, né? Nossa vida não foi feita para ser apenas abençoado ou receber o perdão, mas nós fomos feitos para ser abençoadores, um povo abençoador. Então, por que a gente deve ter filhos, né? Por que a gente deve ser um povo numeroso, irmãos? Eu tenho feito, essa semana passada, eu fiz um curso que chama A Força dos Pais. Eu fui um organizador desse curso. E é interessante que a gente vê que a forma como que a gente vive eternamente, a gente vive nos nossos filhos. Os nossos filhos são a nossa continuidade. Tem um filme lá muito interessante, de uma mãe que já está assim, em estado terminal de uma doença, e o filho dela chora muito, o filho dela fica chorando e fala assim, mãe, como é que eu faço para te ajudar? Ela fala assim, filho, tenha uma vida abundante, porque quando você se levanta,
sou eu me levantando em você. Quando você corre, sou eu correndo em você. Então eu já estou velho, a vida vai fazer isso comigo, vai fazer isso com você, mas a forma como que da minha vida continuar é continuando em você. Então ela fala para ele assim: olha, me dê uma vida linda, me dê uma vida abençoada, né? Então é muito importante, irmãos, a gente ter essa consciência geracional, porque o que acontece? Hoje na ocupação do mundo, você vê, Faraó, o sistema do mundo hoje antigo é bem parecido com o mundo hoje, né? O Faraó hoje está escravizando as pessoas sem derramar uma gota de sangue, apenas na filosofia. Então o que a gente vê hoje são pessoas castradas mentalmente, né? As pessoas não estão tendo a sua sexualidade resolvida. Hoje, eu estava vendo, esse mês passado agora, foi aprovado no Brasil uma lei de laqueadura aos 25 anos. Então, tudo que um jovem não quer hoje é um filho. O jovem, ele quer a sexualidade sem o fruto, ele quer o benefício da união de um marido, de um homem ou uma mulher, mas sem o fruto daquilo, sem a responsabilidade. Então, é muito importante que a gente entenda esse controle geracional que o sistema do mundo tem feito. E aí, hoje as pessoas estão ocupadas no seu trabalho, a gente vê assim, né? O cara faz faculdade, faz pós, e aí ele sempre quer uma experiência melhor e mais graduada naquilo, e vai deixando essa consciência de família, essa consciência geracional. E o sistema do mundo, meus irmãos, castrou a pessoa sem derramar uma gota de sangue. Faraó matava crianças, mas agora não precisa mais esse derramamento de sangue, certo? Você vê um TikTok, por exemplo. O TikTok é um aplicativo chinês. Ele foi criado na China, mas ele é proibido lá. E agora no Ocidente, né, aqui Canadá, Estados Unidos, ele está começando a ser proibido também. Por que você acha que está começando a ser proibido aqui? Alienação. O cara vai passando aquilo ali, aquilo só tem uma sexualidade, aquilo é sexualidade pura, culto à imagem, culto à sensualidade. E a pessoa fica viciada naquilo e fica improdutiva, enquanto a China está lá. Ciência, tecnologia, esportes, não é permitido. Então, nós estamos sendo dominados por uma cultura onde ela quer castrar as pessoas, né? Então, o pai e a mãe trabalham, o pai vai para o serviço trabalhar, sempre querendo graduar ali uma nova posição, um destaque na sociedade e tal, vai graduando e fazendo cursos, se ocupando em imersões. A mãe vai também agora, né, com essa paridade de gênero, vamos dizer assim, a mãe agora, não, eu quero também os mesmos direitos masculinos, começa a trabalhar também. Então, numa casa dessa, o escritório tem hora marcada, o quarto tem hora marcada, a academia tem hora marcada, todo mundo tem ali seus afazeres, e a mesa da comunhão. O lugar mais negligenciado de um casal desse é uma mesa da comunhão, onde não há transferência de fé, onde o pai não mostra para o filho quem é o Deus dele, que ele não é mais escravo, que ele é livre. Então, uma mãe dessa, o que é uma mulher sem um cartão de crédito, né? Então, o que acontece? O homem trabalha muito para ter uma sexual. Vamos colocar o dia de hoje. O homem trabalha muito interessado na sensualidade da mulher, certo? E a mulher alimenta o trabalho do homem pelo dinheiro. Então, irmãos, isso é tão verdade que hoje os aplicativos eles pontuam, pagam as mulheres que têm muita curtida ali. Então, a mulher ela vai se exibir ali de certa forma para ter dinheiro, né? Então, o TikTok, outros aplicativos, tem tokens lá, né? Então, a pessoa vai curtindo, quanto mais curtidas ali. Então, isso é um ciclo que se retroalimenta. E aí, a hora que esse casal acorda, né? Esse casal que trabalha pra caramba para manter aí a imagem, a vida, a mulher para manter. A hora que esse casal acorda, vai lá no quarto do filho, o filho está lá aprendendo como é que faz uma mudança de sexo.
na internet, como é que faz uma cirurgia de resignação sexual, né? Aí o pai vai querer orar na hora da mesa, do jantar com o filho não quer ouvir a oração, ele não quer jantar na mesa, ele não quer ouvir você orando, né? Então, é muito sério isso. Desde que eu entendi isso, Reuel, desde que eu entendi isso na minha casa, a gente não faz nada sem orar. E eu gosto de ver a minha filha me vendo orar. Sempre que eu venho para a igreja aqui, eu falo, faz oração, filha, que nós vamos repetir. Eu faço questão que a minha filha seja educada e veja a minha fé. Eu faço questão que ela veja aquilo que o Deus que eu sirvo, a forma como que eu lido com Deus. Ela fala assim, papai, quando é que você vai me dar um presente? Eu falo assim, quando Deus der a condição para o papai vai te dar um presente. Papai, quando a gente vai viajar? Quando Deus me der a condição, a gente vai viajar. Então, meus irmãos, é muito importante muito importante você passar a sua fé para o seu filho. Seu filho não precisa ver, meu irmão, a quantidade de dinheiro que você tem, o tanto que você trabalha. Seu filho precisa sentar à mesa com você. Faça isso agora. Faça isso agora, antes que ele se torne um cara tão alienado e tão dominado já, tão escravizado, né? A gente tem exemplos hoje que se o pai quiser fazer uma oração com o filho não aceita mais ouvir, não aceita mais esse ensinamento. Regis, né? Todas essas questões que você pontuou aí são formas, né, contemporâneas da dominação do mundo sobre as famílias da terra. Tecnologia, né, o TikTok, todas essas coisas. E como nós vimos lá, como que Faraó dominava o povo de Deus na política, na economia, na vida social, na espiritualidade, né? O resto já expôs aqui como que hoje em dia a gente vê esse tipo de dominação nas famílias, né, da igreja, ou nas famílias em geral, né, não somente no povo de Deus, mas em geral. E aí, para a gente aprofundar mais, né, e um pouco mais sobre como que as famílias hoje, principalmente o povo de Deus, né, irmãos, como que a igreja hoje tem sido afetada pelo poder do mundo. O Egito representa, irmãos, o poder do mundo. Quando nós lemos lá o texto lá que Deus fala a Moisés, eu vou tirá-los com braço forte e com juízo. O que isso significa, irmãos? As 10 pragas do Egito, todas as 10 pragas, foi, vamos colocar, foi um duelo que Deus traçou com cada uma das divindades do Egito. Então, por exemplo, a primeira delas, o rio Nilo. O rio Nilo era uma das divindades do Egito. E o Nilo representava o Deus da prosperidade, o Deus da frutificação, como que é a palavra, né, da agronomia, não, mas representava essa divindade. E a primeira praga de Deus foi ferir o Nilo, transformou as águas do Nilo em sangue. A última praga, né, os egípcios e o faraó também adoravam o sol, e Deus trouxe escuridão na terra do Egito, de forma que, né, como a escuridão da meia-noite, e eles ficaram no escuro por dias. E cada uma das pragas, Deus foi se revelando o Senhor ao povo dele, à nação do Egito, ao faraó e também às nações da terra. E nós temos nesse relato, irmãos, duas nações, Israel e Egito. Uma representa o povo de Deus e a outra representa
o povo ímpio, né? Os filhos dos homens. E é o que o relato bíblico nos mostra, irmão. Só existe dois tipos de gente no planeta: os filhos de Deus e os não filhos de Deus. E o evangelista João deixa isso claro lá no João capítulo 1, capítulo 1, né? Que todo aquele que crê em Cristo, lhe será dado poder de serem feitos filhos de Deus. Então, ou você é filho de Deus, ou você não é. Ou você é povo de Deus, ou você não é. É isso e pronto, nada mais. Trazendo isso para os nossos dias, como você já trouxe mais, né? Como que o mundo hoje tem nos escravizado? Vamos falar um pouco, sobre o poder econômico, né? O nosso trabalho. Por que você acha que nós, os homens hoje, as famílias hoje, têm buscado recurso, prosperidade e patrimônio, e essa correria atrás do trabalho, e se empenhado nisso, e se dedicado a isso, e através dessas coisas, como você colocou, né, esse homem que é o provedor ali, e ele acaba negligenciando a família, a espiritualidade, todas as coisas de Deus. E o mundo coloca isso sobre nós. O mundo hoje coloca isso. E com isso, irmãos, o trabalho foi uma invenção de Deus. Então, a primeira coisa que Deus disse para Adão lá no Éden foi um chamamento apontando para Adão o que ele tinha que fazer no jardim. Então, o trabalho é de Deus. O problema é que quando a gente trabalha para outro, né? Como que nós podemos observar de forma mais prática o peixe? O que acontece? Por que acontece? Por que acontece isso, peixe? Existem situações na nossa vida que não se resolve com dinheiro. Tem situações na sua vida que não vai se resolver com dinheiro. Você pode ter o dinheiro que você tiver. Essa semana, recentemente, faleceu uma irmã nossa lá do mall, lá da igreja do mall, uma das pessoas mais ricas, né, do nosso estado, da família do Otávio Lage, né? Então, essas pessoas, irmão, se tratam no Albert Einstein, em hospitais assim de alta tecnologia. Então, existem situações que não vão se resolver com dinheiro. E Moisés passou por situações assim. Meu irmão, um mar vermelho não se abre na sua frente com dinheiro. Entendeu? Uma rocha não sai água com dinheiro. Deus não pegou um cartão de crédito, deu lá um para cada um, assim, um de débito e um de crédito, ilimitado, deu para a família. Então, primeiro shopping que vocês acharem, aí vocês compram comida. Não. Então, a forma como que Deus lida com o seu povo é pela fé. Então, Deus vai fazer as coisas na sua vida, é de como você responde, de como você demonstra a sua fé. Então, meu irmão, quando Moisés se deparou com aquele mar, só existia um meio de escapar daquele negócio ali. Senhor, tem misericórdia de nós, abre esse negócio aqui. Moisés batia na pedra, saía água. Irmão, uma nuvem acompanhava aquelas pessoas durante toda a sua caminhada, caía alimento, né? E isso é a fé sendo exercida, é Deus sendo fiel com o povo respondendo a Deus ali na sua oração. Existiam momentos que Deus disciplinou o povo, porque o povo estava com saudade do Egito, se rebelando contra Deus, adorando outras imagens, outros deuses. Então, meu irmão, vai chegar um momento na sua vida que talvez você fale assim: Reginho, mas eu venho na igreja, eu venho na igreja, eu sou fiel, eu sou essa pessoa que frequenta, mas talvez você vai ser igual o jovem rico. O jovem rico era um cara muito bem sucedido, que chegou para Deus e falou: Senhor, eu sou um cara muito bem sucedido, trabalho muito, eu sou de família rica aqui, mas ele fez uma pergunta que ele não sabia: o que eu faço para ter a vida eterna? Então talvez um dia, se você se dedicar demais às suas atividades comerciais, às suas atividades
educacionais aí, talvez um dia você vai se deparar com essa pergunta, você vai esquecer o que eu faço para ter a vida eterna, né? E Jesus fala o seguinte, dá um propósito para a riqueza do jovem rico. Jesus fala assim, pega o que você tem e vai cuidar de gente. Vende tudo que você tem e vai cuidar de gente. E aquele homem se entristece. Então, o que a gente vê na história, né? Eu vou falar para vocês, eu falei o cara, o povo numeroso, o povo que trabalha com propósito, um povo que consulta a Deus, né? Então na história você vai vendo assim, como é que o homem é dominado, como é que um homem, eu vou falar para os homens aqui, né? Depois a gente fala com as mulheres, mas como é que um homem é dominado? Eu te convido você a ver a história bíblica assim, Abraão foi lá para ajudar Deus, olha só a irresponsabilidade sexual, ficou com a empregada para tentar ajudar Deus. Sansão, um cara, a Bíblia fala assim que o espírito enchia Sansão. Sansão era cheio do espírito, ia lá, matava 30. Aí o espírito enchia Sansão de novo. Sansão era cheio do espírito, ia lá, matava 1000 com a queixada. Mas aí Sansão pega e começa a ver as mulheres dos outros povos, né? E aí fala que Sansão se deita com uma prostituta. Irmãos, e a partir daí a Bíblia não menciona mais que Sansão era inspirado por Deus. Então todo mundo pensa que Sansão caiu com Dalila. Não, meu irmão, Sansão caiu quando ele deixou de ser inspirado por Deus, né? Você vai vendo, continua vendo a história. Davi, Salomão, o Salomão tinha 700 mulheres, 300 concubinas. Os historiadores falam que o reinado de Salomão começou a ruir porque Salomão começou a permitir a adoração dos deuses das suas esposas no seu reinado. Ele começou a misturar aquilo que ele tinha recebido de Deus, a promessa que ele recebia de Deus, com o reinado, com adoração a outros deuses. Então você vai vendo os homens sendo dominados. Irmãos, Provérbios 5 diz o seguinte, diz assim, o homem que vai no caminho da mulher sensual, do caminho da mulher adulta, outros se fartarão da sua riqueza. Isso não é vamos dizer assim, uma coisa isolada mesmo. Isso é um princípio. É uma verdade. É uma verdade. Fato. Eu convido vocês a pensar assim, o cara que fez esse caminho, que jeito que ele voltou? Pode buscar aí na sua memória aí, que jeito que ele voltou? O cara que foi lá, se envolveu numa sexualidade irresponsável, ou seja, abdicou da sua consciência geracional, da sua família. Eu te convido a lembrar aí na sua memória, que cara que voltou dessa situação melhor do que ele foi. E o Provérbio 5 continua dizendo que o cara sente dor nos ossos. Os ossos se estremecem, né, de dor, de tanta dificuldade que a pessoa vive. Então como que Deus quer libertar os homens, irmãos? Dando aos homens uma consciência de família. O filho pródigo chegou um dia para o seu pai e falou assim: pai, me dá tudo que eu tenho e eu vou fazer negócio. Eu vou fazer negócio, não quero mais a sua orientação, eu vou fazer negócio. E aí o irmão dele fala assim: pai, esse menino aí gastou o seu dinheiro tudo em negócio e com meretrizes. Entendeu? E aí, meu irmão, lá naquela situação de extrema pobreza, de extrema dificuldade, o filho pródigo começa a orar e fala assim: lembra, na casa do meu pai há comida. Ele comendo comida dos porcos, se vestindo mal, trabalhando como escravo. Lá ele faz uma oração, fala assim: cara, na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai os servos, as pessoas que trabalham se assentam à mesa. Na casa do meu pai eu tenho alimento, bênção, dignidade. Certo, meus irmãos? Então a gente precisa ter essa consciência geracional, essa responsabilidade com os nossos filhos. É dessa forma que Deus vai nos abençoar. E Deus vai te abençoar também, que você vai transbordar da sua casa. Então, eu recebi uma visita esses dias lá em casa, quinta-feira. O cara foi lá e falando da vida dele: meus genros é assim, assim. E eu peguei e contei essa história para ele, falei: olha, o mundo escraviza o homem dessa forma, mas Deus liberta o homem dessa forma, trazendo essa consciência geracional, esse repartir,
né? E esse ensino de pai para filho, meu irmão, não abandone seu filho no quarto, não deixe seu filho lá, mostre a sua fé, demonstre a sua fé. A Bíblia fala assim, que o justo viverá da sua fé, não existe outro caminho para o justo. O justo precisa demonstrar a sua fé. Então, porque senão vai chegar um dia que você vai querer fazer oração com seu filho não vai querer ouvir. Então, o filho pródigo ali chega para o pai, né? E muita gente, peixe, pensa que assim, vai me faltar recurso, né? Deus assim Deus está pedindo para me repartir, vai me faltar recurso. Irmão, é sério que vai te faltar recurso? Não vai te faltar recurso não, meu irmão. Deus vai prosperar na sua vida, nem tudo é dinheiro, as coisas vão vir por fé. Então, o irmão do filho pródigo chegou para o pai assim, pai, naquela pergunta infeliz, pai, o senhor nunca me deu um cordeiro aqui, um cabrito para mim repartir com os meus amigos. O pai fala para ele assim, meu filho, tudo que é meu, todo recurso, toda riqueza, você está correndo aí trabalhando para mim, mas você trabalha como escravo. Toda riqueza que eu tenho é sua, nunca faltou recurso. Mas sabe o que te falta? Consciência de família. Você não reconhece o irmão que estava perdido e voltou. Então, irmãos, Deus quer libertar as famílias. E você vai fazer isso compartilhando a palavra, demonstrando aos seus filhos a sua fé. Você tem que viver por fé. O justo viverá da sua fé. O seu filho tem que te ver orar. O seu filho tem que te ver. Você tem que orar. Irmãos, toda vez que a Lara faz uma bagunça lá em casa, eu oro na cabeça dela. Falo assim, Senhor, e ela fica assim para mim. Senhor, essa menina está fazendo muita bagunça, e não foi para isso que o Senhor criou ela. Leva ela no banheiro e olha, essa menina é uma menina abençoada, obediente, e depois de umas 3 varadinhas lá, ela chora. Irmão, você não sabe a pedagogia que é uma coisa dessa. E hoje ela já sabe, papai, nós vamos orar? O Senhor vai orar comigo? Então, essa visita foi lá em casa e falou, cara, minha família está uma bagunça, meu genro está bagunçando com a minha filha e tudo. Eu falei, sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma janta. Você vai fazer uma janta simples, um arroz, alguma coisa que você tiver em casa. Você vai chamar seus genros, você vai dar uma palavra, você vai orar por eles. Porque eles não precisam ver o quanto você tem dinheiro, ou se você tem necessidade. Eles precisam ver a sua fé manifestada. Então, peixe, isso que Deus tem feito na história, né? De libertar o povo dessa mente alienada, dessa mente escrava, dessa sexualidade irresponsável. O que Deus tem feito na história é para devolver para você o seu propósito. Irmãos, seu dinheiro, o seu trabalho é para alimentar a sua família. E se for muito para vocês, é para abençoar a sua família. Se for muito para vocês, abençoar seu vizinho, seus irmãos, né? E que a pessoa não veja apenas o seu recurso, veja a sua fé. Amém? A história, né, peixe? A história, Deus conta na história que o povo não é um povo feito para ser abençoado, é um povo para ser abençoador. Jesus Cristo, nesse dia de sexta até agora, né, nós estamos comemorando isso. Jesus Cristo fez uma obra completa, certo? Morreu na cruz, ao 3º dia ressuscitou e pagou por todos os nossos pecados. Mas aí a gente pensa assim, acabou, está tudo acabado. Mas Jesus, assim, ponto final. Mas Jesus, depois desse ponto final, ele faz mais uma coisa. Ele continua uma história ali. E ele continua uma história seguinte, ele vai visitar Pedro. E ele chega para Pedro e fala assim, Pedro, ele chega na praia, e Pedro já tinha voltado o quê? O que tinha voltado a fazer? Voltado ao trabalho, voltado à consciência anterior, de escravo. E Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, vem cá, vamos. E Pedro assim, desconfiado, com vergonha, né? E aí Pedro estava preocupado com o seu pecado. Jesus fala, não, eu acabei de resolver isso. Meu irmão, Deus não está preocupado com o seu pecado, porque Ele já resolveu isso lá na cruz, Ele pagou isso lá na cruz. Deus está preocupado com a sua consciência. Então Deus chega para Pedro e fala assim, Pedro, Jesus chega para Pedro e fala, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim, Senhor, você sabe que eu só te amo como amigo, você sabe que eu não, você sabe que eu sou um pecador. E ele fala assim, cara,
cuida das pessoas, seja um abençoador. Fala assim: pastor Júlio, eu já esqueci os seus pecados, mas precisa uma coisa ser resolvida na sua mente. Jales, uma coisa precisa ser resolvida na sua mente. Seja um abençoador, seja uma pessoa redentora, seja uma pessoa que não tem uma mentalidade escrava, uma pessoa alienada, seja um cara com consciência de família, uma consciência geracional. Os seus filhos é a sua continuação. Aí Pedro, Senhor, Jesus fala: cara, apacenta as minhas ovelhas. E Jesus fala 3 vezes com ele. Jesus ainda aparece a outras pessoas, a outros discípulos que haviam voltado para onde, irmão? Para a mesma vida de experiências, imersões, ocupações. Jesus aparece para eles e reparte o pão. Então Jesus mostra para eles que o propósito de vida deles é não ter mais uma mente escrava pelo pecado, uma mente dominada, mas agora é um povo que abençoa, que reparte. Amém, irmãos? Então o significado da Páscoa é esse: são famílias que demonstram a sua fé para os seus filhos. Porque se você não demonstrar a sua fé para o seu filho, sabe o que vai acontecer com ele? Você vai chegar no quarto, ele já morreu espiritualmente. Se você não demonstrar a sua fé, né, o justo viverá da sua fé. Amém? E famílias que abençoam os outros. A bênção é tão grande que esse é o propósito de Deus para nós. A bênção é tão grande que a bênção transborda da sua casa para as famílias, para todas as famílias da terra. Deus chegou para Abraão assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? E aí, irmãos, para a gente findar, né, a gente vê que toda forma de dominação que Faraó aplicava ao povo de Deus, nós, de certa forma, hoje isso acontece, isso é feito hoje, nos dias de hoje. Se a gente for falar do âmbito social, do âmbito espiritual, a gente pode ficar aqui muito mais tempo. Mas sobre isso que você colocou, né, Regis? Irmãos, Deus libertou Israel. Nós lemos o texto lá em Êxodo, para a gente entender aqui e encerrarmos. Deus libertou a nação de Israel para um propósito. E é isso que o Regis falou. Deus tinha uma aliança com Abraão. O texto fala que o porquê que Deus vai libertar Israel, porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E qual que era a aliança de Deus com Abraão? Abraão, farei de ti uma grande nação, e você será a bênção a todas as famílias da terra. Irmãos, e redenção, a história da redenção é justamente isso: é nos livrar, e foi o que Cristo fez na cruz. E o fato narrado em Êxodo, e o fato narrado na cruz, o acontecimento manifesto na cruz, nos ensina isso, que perdi o raciocínio. Mas o fato narrado na cruz, irmãos, é que o seguinte: nós não fomos libertos, Deus não nos salvou, não nos libertou, Deus não libertou o seu povo do Egito, e não libertou a sua igreja na cruz, simplesmente para perdoar os pecados e ir para o céu. Deus nos libertou para que nós pudéssemos agora ser bênção às famílias da terra. Então, por isso que fala lá, né, e foi pregado hoje de manhã, na sexta-feira, né, o resto, você colocou, a questão dos pecados foi tratada na sexta-feira. Cristo morreu por nós, e a nossa dívida eterna para com Deus foi resolvida. Mas hoje, no domingo, Cristo ressuscitou, para que agora, perdoados, nós fôssemos justificados. Então, nós éramos escravos. Você já viu aquele cachorro que você
trata, dá banho em tudo. E aí você vacila, um vacilo que você dá, deixa o portão aberto. Logo após o banho, ele sai correndo, a primeira carniça que ele vê, ele rola. Essa é a natureza do homem. Então, o perdão não é pleno, mas a mudança de mentalidade, a justificação é que é plena. Porque para a gente não voltar para a carniça agora, foi que Cristo ressuscitou. Para que agora o Espírito de Deus habitando em nós, nós sejamos a luz do mundo e o sal da terra. Amém? E esse é o poder da ressurreição. E é o que João fala lá, né? Todo aquele que crê no Cristo, lhe será dado o poder de se tornar o quê? Filho de Deus, povo de Deus. Amém?